Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora, nessa sexta-feira, dia 1º de setembro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a esclerose múltipla atinge 2,5 milhões de pessoas, mais ou menos, em todo o mundo. Só que no Brasil, cerca de 35 mil pessoas estão enfermas com autoimune inflamatório do sistema nervoso central, esse número das pessoas que já foram diagnosticadas. Uma lei municipal sancionada este ano institui a Semana Municipal de Conscientização da Esclerose Múltipla, denominada Ana Paula Zancanelli, a ser realizada anualmente na semana do dia 30 de agosto, data em que se comemora o Dia Nacional de Conscientização dessa doença. Estamos aqui com o Anderson Castelar, o vereador responsável por essa criação, por essa semana. Eu gostaria que o senhor falasse como surgiu a ideia de fazer essa semana. Olha, eu sempre trabalho, Léo, com iniciativas, né? Procuro, na verdade, desenvolver iniciativas que tenham esse caráter educativo, né? Várias das minhas propostas de lei, elas se voltam para o aspecto educativo, informativo, né? Me parece, como eu já disse anteriormente, um principal problema da saúde pública no Brasil, falta de informação e de estímulo também para que as pessoas busquem soluções, busquem formas de prevenir, etc. Nesse caso, a esclerose é uma das doenças que ainda não tem um diagnóstico, né? Isso dificulta bastante. Não tem um diagnóstico, eu me refiro assim, você não pode identificar a doença antes que ela se instale. E mesmo depois que ela se manifesta, há dificuldades para que os médicos identifiquem a doença. Em geral, eles fazem através do processo de eliminação, né? Uhum. Ou seja, porque os primeiros sintomas parecem muito como de um derrame, né? Cegueira de uma das vistas, o formigamento, né, de membros superiores ou inferiores. Então tem que ir descartando, fazendo os exames, descartando até chegar à conclusão de que aquela pessoa está acometida pela esclerose múltipla, né? E as formas de tratamento também são hoje limitadas à medicação. A gente tem uma expectativa, uma esperança que o desenvolvimento das pesquisas relacionadas às células tronco possam, num futuro próximo, permitir a cura, inclusive, da doença através das técnicas, né, que virão com o desenvolvimento desse ramo aí da medicina, que é relativamente novo, né? Mas a gente sabe que isso não é para já. Então, enquanto isso não acontece, nós temos que cuidar das pessoas que já são acometidas, melhorar as condições de vida delas, né? Eu tive conhecimento, por exemplo, do caso da Ana Paula Zancanelli, foi por isso, e o envolvimento dela na luta, né? Na associação dos portadores dessa doença, dos amigos e portadores, familiares. E aí nós resolvemos homenageá-la, torná-la como um símbolo, né, dessa luta de busca de um tratamento adequado e também de um viver melhor das pessoas, porque o fato de elas estarem acometidas, doentes, não significa o fim da vida, né? Muito pelo contrário, a gente pode fazer com que elas tenham dias melhores, né? Mesmo sabendo o quanto é grave a doença, né? Enfim, a primeira experiência, digamos assim, o primeiro caso que eu acompanhei, ouvia falar, mas não conhecia pacientes. Mas eu tive também uma vizinha muito querida, que já falecida, mas lutou bravamente ali, com o apoio da família, durante muitos anos. Era uma dona de casa, extremamente ativa, foi comerciária durante muito tempo, né? Trabalhava ali na mercearia da família. A gente chamava carinhosamente Quiquina, né? Joaquina Sobreira, e infelizmente assim, a qualidade de vida dela
isso me chamou muita atenção, foi decaindo muito rapidamente, né? Ela logo ficou acamada, e confesso, quando me sugeriram essa lei, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi a Quequina. É uma forma também da gente, refletindo sobre o conhecimento que a gente tem, sobre as relações que a gente desenvolve ao longo da vida, buscar, na medida que você não pode mais fazer por aquela pessoa, mas buscar algo que ajude outras pessoas como ela, que foram vítimas dessa doença. Vereador, e também a importância de divulgar, que às vezes a pessoa nem sabe que existe essa doença, e aí fica perdida. Eu até gostaria de te perguntar aqui para a Ângela Zaccaneri, que é mãe da Ana Paula, quando ela foi diagnosticada, vocês tiveram apoio? Como é que foi conhecer essa doença, saber como ela é, a dificuldade de conseguir o tratamento? Como é que foi? Fala para a gente, por favor. Olha, o tratamento da Ana Paula, sabe, o tratamento de esclerose múltipla é um tratamento caro, né? Mas, para nós, que diz os brasileiros, não fica de braços cruzados, tem que correr atrás, né? A Paula foi diagnosticada em 2004, começou com formigamento no pé e também enxergando duplo. Mas isso ia e voltava. Então foi onde levou 4 anos para descobrir a doença da Paula. Nesses 4 anos, atrasou o tratamento dela, né? Aí foi paralisando as pernas, e com um apoio muito grande do médico, do neurologista, porque nós aqui de fora nós temos excelente neurologista. Isso a gente não pode negar, né? Então, quando tem um jovem, porque essa doença pega sempre o jovem, não deve se desesperar, não, deve correr em cima, porque no princípio tudo tem jeito, né? A gente tem que correr e ter fé e acreditar que isso vai passar, né? Porque se cruzar os braços fica pior. Então, quando descobriu, nós corremos em cima. Na época não era a Samanta que estava na associação, era uma outra pessoa, e que me orientou como que eu faria para conseguir pelo menos um pouco dos medicamentos, são caros, né? Aí foi aonde que eu corri em cima e consegui, não todos, né? Mas a metade do medicamento. Só que antigamente a esclerose múltipla era muito pouco conhecida. Hoje não. Hoje os jovens que são diagnosticados não precisam ficar desesperados não, porque tem um tratamento e tem um medicamento. Basta ele querer fazer o tratamento e encarar. Agora, por ele ter a esclerose múltipla, ele não está condenado à morte não. Ele tem que ir à luta. Ele tem que lutar, ele tem que esquecer que ele tem essa doença. Porque se você tem uma dor de cabeça, você põe isso na cabeça, está com dor de cabeça, você vai sofrer o dia todo com isso. Então, eu acho que a minha opinião, porque o acompanhamento da minha filha foram quase 20 anos, né? É difícil, mas não é impossível. Essa cadeira aqui ao meu lado estaria reservada para a Samanta, né? Samanta, por questões de assessoria, ela não está presente aqui hoje. Eu conheço muito a Samanta. Que está na associação. Mas eu também coloco essa cadeira aqui como algo a ser simbólico para aquelas pessoas que muitas vezes estão ausentes, né? Porque a Ana Paula veio a óbito, a Quequita, aqui citada aqui, né? Quequina veio a óbito, né? Então são doenças que normalmente levam a óbito, que às vezes aquelas pessoas que estão ausentes devem ser homenageadas, devem ser ressaltadas como símbolos de luta, que conforme o vereador colocou. No caso, a Ana Paula, conforme até o Léo também citou, foi uma guerreira, né? Esses dias derradeiros levou a ela a ter muitas dificuldades. Era uma pessoa que tinha aí seu ir e vir, né? De uma forma muito natural, e isso de repente foi cerceado. Só pode falar um pouco mais, eu vi a senhora falando, sobretudo, daquelas pessoas que têm que buscar na prevenção, no diagnóstico, após o diagnóstico, o tratamento, né? A não perder a motivação para se tratar. Com certeza, porque é aquilo que eu já falei. Se dá o diagnóstico, se entregar, é pior. Tem que ir à luta, porque hoje o SUS fornece o medicamento, porque eu já expliquei, é caro, mas os médicos dão todo o apoio,
né? E tem que correr atrás de fisioterapia, igual o caso da Paula. Fazia muita fisioterapia, e a fono, e tomava aplicação de botox. Inclusive, aqui, se vocês me permitem, quero fazer um agradecimento à doutora Graça Terra, que foi uma guerreira, porque era ela que encarou essa campanha de aplicar o botox no Hospital João Penido, mas, infelizmente, hoje aposentou e eu não sei como que hoje está acontecendo com o pessoal, porque depois a minha filha continuou com a Graça Terra na clínica dela, né? Porque o botox ajuda muito, porque minha filha ela faleceu, mas ela não tinha nada atrofiado, nada. Mas por quê? Porque ela foi uma guerreira, ela queria se curar. Ela queria se curar, mesmo sem movimento nenhum, ela era lúcida, enxergava, falava, até no final já parou de falar também, mas, graças a Deus, ela não se entregava nunca. Ela tinha uma força de vontade, um querer de ser curada. Eu acho que isso que deve ser as pessoas que têm esclerose múltipla. Porque a esclerose múltipla em si, ela não mata. A esclerose múltipla não mata. O que mata é algumas complicações que surgem durante o ocorrer. Tá, e antes de chamar um intervalo, dona Ângela, só queria parabenizar a senhora e o marido da senhora, qual é o nome dele? Paulo, porque também sem a ajuda dos pais também... não tem, não, é o que mais precisa, é a ajuda da família nessa hora. Vocês também são guerreiros, né? Com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos continuar falando com o vereador sobre a semana da conscientização. Não sai daí. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TV Juiz de Fora, o último bloco da semana. E vamos começar esse último bloco com o Otávio, que vai fazer uma pergunta. Isso. Eu queria perguntar para o vereador, sobre os medicamentos. Eu tenho 2 amigos que têm a esclerose múltipla, né? E todos os 2 têm dificuldade de conseguir o medicamento e acabam tendo que entrar na justiça para que esse medicamento seja ministrado. Eu ouvi da dona Ângela também que ela teve também essa dificuldade. Eu sei que essa semana da esclerose é para conscientizar a população sobre a doença, mas até que ponto também o poder público não tem que se conscientizar, né? Com certeza, eu acho que o primeiro alvo, no fundo, é o poder público, particularmente o poder executivo e aqueles, a chamada autoridade sanitária da cidade, né? Aliás, eu quero me encontrar nos próximos dias com a secretária de saúde para cobrar da secretaria um envolvimento maior nas atividades relacionadas ao tema, né? Não há nenhuma atividade, espero não estar sendo leviano aqui, promovida pelo poder público em relação à esclerose múltipla ao longo dessa semana, né? E o fornecimento de medicamentos vai ser pauta dessa conversa que eu pretendo ter com a secretária. A gente sabe que o SUS disponibiliza alguns, né? Mas é muito comum eles não estarem à disposição dos usuários, e outros tantos é preciso que o usuário entre com uma solicitação judicial, né? E é um processo também complicado, né? Tem que haver por parte da ouvidoria a emissão de uma declaração, né? Que eles chamam de negativa, né? A partir daí constituir o processo a partir das nossas defensorias, né? Que em geral já são bastante treinadas na elaboração dessas ações. E a gente espera que não seja necessário isso, né? No fundo, a gente trabalha para que o poder público possa fazer face a esse tipo de necessidade de uma forma plena, né? Infelizmente, isso não acontece. E aí é um caso relacionado ao financiamento da saúde, uma discussão, né, antiga, mas que eu acho que em nossa cidade precisa receber uma atenção maior, né? Acho que há um certo, discuto algumas prioridades que são adotadas em relação aos gastos da saúde municipal, e eu acho que boa parte de alguns gastos poderiam ser suprimidos e canalizados hoje para assistência de medicamentos, né? Eu até indo um pouco além, a questão da aposentadoria, porque
para quem tem a esclerose múltipla também, ele pode se aposentar. Eu conversando com a dona Ângela antes, ela disse que teve muita dificuldade nesse processo, meus amigos também, né? Não seria o caso, talvez, nessa reunião, eu não sei se seria no âmbito municipal, estadual ou federal, né? Desculpa a minha ignorância aí nesse ponto. Mas de facilitar para quem tem o diagnóstico de conseguir esse recurso mais rápido e de talvez um recurso maior, porque, não é, dona Ângela, a senhora disse que o recurso era insuficiente. Mínimo. A ajuda que a Paula recebia do governo era de R$150. O que se faz com R$150? E ela aposentou com salário mínimo. Né? Quer dizer, é o que eu expliquei para o Léo, tira daqui para pôr ali, para não faltar o medicamento, porque não é fácil. É aquilo que eu falei, é cara a doença, mas se tiver mais o apoio da família, eu acho que o paciente, ele não pode se entregar nunca, porque a doença está aí, né, os médicos estão em cima, eles não estão, né, parados. Cada novidade que aparecia, o médico oferecia para a Paula, não posso reclamar. Ela foi muito bem cuidada durante esses quase 20 anos de luta, mas falta muita coisa ainda para os portadores de esclerose múltipla. É interessante notar, isso faz parte das pesquisas que eu fiz na época da elaboração do projeto, que essa doença acomete, sobretudo, mulheres da cor branca, né? E ocorrem normalmente ali no período mais ativo, economicamente falando. Isso. Né? Então, normalmente essas pessoas são aposentadas. Mas é um processo longo, desgastante. A gente sabe como é que a perícia, né, de alguma forma, do INSS é rigorosa. Né? A gente entende os motivos, né, desse rigor, mas é uma luta que deve ser travada no âmbito do Congresso Nacional, né? Infelizmente foge a nossa alçada, mas nada nos impede de, a partir da base, né, fazer esse tipo de solicitação aos nossos deputados que redobrem a sua atenção em relação aos portadores dessa doença, seja do ponto de vista da assistência que o Estado pode oferecer, seja na busca de investimentos, né, na alocação de recursos para ampliar as pesquisas, né, que podem não só produzir novos medicamentos, hoje é a base de imunossupressores, né, que são medicamentos caros, né, tem patentes, ao fim e ao cabo a gente sabe que essa questão do medicamento na rede pública é complicada, sobretudo pelo alto custo e pela impossibilidade, às vezes, de quebra de patentes, né? O que torna alguns medicamentos inacessíveis para os mais pobres. Então, a nossa luta, resumindo, deve ser de ampliação dessa assistência para aqueles que podem menos, sobretudo, e de estímulo à pesquisa para que, num futuro próximo, a doença seja absolutamente não só tratada, como curada. Vereador, essa semana ela ocorre de qual período? Dentro ela é anual? O senhor pode falar um pouco como se trata o projeto de lei? É uma semana municipal. Ela ocorre, segundo a lei estabelece, em torno do dia 30. Então, é na semana do dia 30, que é o Dia Nacional. 30 de agosto. 30 de agosto. Há 2 dias, né? Foi o Dia Nacional de esclarecimento sobre a esclerose múltipla. E a lei determina que, nessa semana, o município desenvolva uma série de ações para informar a população e dar conhecimento público amplo, né, sobre a doença, sobre a sua forma de se manifestar. As formas de tratamento são é importantíssimo que as pessoas saibam aonde recorrer, a quem recorrer, né? Quais são os seus direitos. Infelizmente, não. É por isso que eu pretendo estar com a secretária de Saúde para cobrar, já que esse ano não foi feito,
no próximo ano a Prefeitura se envolva de corpo e alma na promoção da semana e produzindo os efeitos que a gente espera com esse projeto. O maior evento é justamente esse que está acontecendo. Sei também que a associação vem... A PEN. A PEN. A PEN. Parece que junto à Faculdade de Medicina. Não, eu não sei hoje como que ela funciona. A PEN é a Associação de Portadores de Esclerose Múltipla, é onde que a Samanta trabalha ali, nesse setor. Entendi. Vereador, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu gostaria de parabenizar o senhor por essa iniciativa. Assim a Ângela está falando com a gente assim, o primeiro impacto é sempre ruim. Então, conhecer a doença antes pode amenizar um pouquinho esse primeiro impacto. Então, quero parabenizar o senhor, falar que a nossa mesa está aqui, né, à disposição para o que o senhor precisar, para fazer apresentações, para esclarecer a população. Muito obrigado. Quero agradecer também a Ângela e ao Paulo por terem sido heróis. Com certeza. E a Ana Paula mais ainda, que agora ela o nome dela já vai ajudar as outras pessoas. Né? Com certeza vai ajudar, e eu queria agradecer também por essa oportunidade e deixar bem claro que os portadores de esclerose múltipla não podem se entregar nunca, porque não vale a pena. Às vezes a pessoa, fulano tem esclerose múltipla, vou ficar louca. Não, e vai à luta, porque hoje em dia tem muito recurso. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua coragem. Obrigada. Quero agradecer também a Sara, da Asconcer. Muito obrigado por estar aqui. E são dois assuntos tão importantes, né? O câncer e a esclerose múltipla. E a mesa de debate abriu espaço, até agradecer a casa por isso, né? Quero agradecer também o Otávio por ter vindo aqui. Eu que agradeço. O Erickson, muito obrigado. E agradecer a você que acompanhou a gente essa semana. Lembrando que você pode ver a reprise desse programa hoje às 18 horas aqui na TVE ou a qualquer momento no YouTube da TVE Juiz de Fora ou no aplicativo do Diário Regional JF, que você consegue baixar pelos aplicativos de Store. Eu quero também lembrar que as inscrições para a Corrida das Contas vão ser até dia 14 de outubro ou até completar 1.700 inscritos, e a corrida será dia 22 de outubro na UFJF. E quero também mandar um abraço para a Kátia, assessora do Castelar, que também vai participar da corrida. Bom final de semana e até semana que vem.